4. Deixa eu estar bem aqui, viu, Beto? Saúde e bem-estar. Neurociência e comportamento, com Kleber Fialho. Olá, seja bem-vindo à nossa bancada aqui ao vivo. Boa tarde, Kleber Fialho. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Bianchi. Com tanta coisa acontecendo essa semana, hein? Parece que a gente precisa dar mais instruções, né, para a população e a gente também refletir um pouco como é que funcionam nossos atos. Essas coisas acontecem para a gente poder também aprender com nós mesmos, não é isso, Bianchi? Estamos aí diante desse caso de grande repercussão, o mundo todo acompanhando essa acusação contra Neymar. E o tema do nosso bate-papo é Neymar, estupro, cérebro e comportamento. Como é que as pessoas poderiam se comportar em um caso como este? Ou, de repente, a gente pode ser vítima de uma grande acusação, às vezes procedente, às vezes improcedente, e normalmente as pessoas têm reações diferentes. Umas reagem de um jeito que o problema se torna menor e outras potencializam o problema se torna ainda maior, ainda mais gigante. Como se comportar diante de um quadro como este, Kleber? Verdade, Bianchi. Veja só, essa questão do estupro lembra uma situação que aconteceu na Roma antiga. O estupro da Lucrécia, que era uma patrícia romana, fez com que se pensasse muito sobre essa situação do estupro. Foi um estupro dessa patrícia, né, dessa pessoa envolvida do reino romano, seguido do seu suicídio. Essa pessoa se suicidou. Esse estupro culminou com a queda do reino de Roma e com o estabelecimento da república, que seria justamente pensar em leis e em organizações sociais. Do mesmo modo que esse caso do estupro do Neymar nos faz pensar sobre como que algumas exposições, e as exposições virtuais, e situações que nos acometem da vida, podem fazer com que a gente repense, através dessa questão do equilíbrio emocional, o que nós fazemos diante de obstáculos, situações, agressões, efetivamente, porque a gente não está aqui para julgar nem a garota lá, né, não é uma garota, mas já é uma mulher, nem o Neymar, que também não é um menino, já é um homem, sobre os atos que efetivamente estão perpetuando diante disso. A questão do estupro é uma acusação muito séria e que envolve inclusive até uma perícia psicológica, né, do dano provocado, porque o estupro é um coito ou uma violação, né, do ato em si, do ato sexual, da agressão sexual, né, geralmente envolvendo a relação de duas pessoas ou de outras formas de questões libidinosas sem consentimento. Não é necessariamente o coito em si, mas o estupro pode ser, por exemplo, um ato praticado por uma ação de força física, coerção, de pessoas que, sem um consentimento válido, não dão um consentimento de tocar as partes íntimas ou mesmo de situações libidinosas, que podem envolver pessoas abaixo da idade, pessoas em estados inconscientes, enfim. Então, o termo estupro é muitas vezes usado para designar uma agressão sexual. Ora, a gente tem que repensar, porque até para os pais que estão ouvindo aí, que estão na instrução de adolescentes, como que essas questões também da virtualidade pode provocar e acometer uma situação que pode envolver uma pessoa. Imagine um contato virtual em que a pessoa tem o desejo, mas chega na hora H e ela fala assim, poxa, não é aquilo que eu queria. Já começou com aquela troca de mensagens, de imagens, de vídeos. Isso pode acontecer e está, Bianchi, acontecendo inclusive com muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, pessoas até adultas que vão para esses sites de relacionamento e aí de repente provocam essa possibilidade do encontro e quando chega na hora H não é nada daquilo e a pessoa fala assim, não, mas agora você vai dar, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Essa situação também é uma violência. Então a gente precisa entender. Por outro lado, a gente sabe também que o Neymar é uma pessoa pública e com muito dinheiro e efetivamente pode ser que é talvez uma das teorias mais próximas, vítima de um golpe, em que a pessoa provocou toda uma situação
E aí ele é vítima dessa situação que também pode nos acometer, seja eu, seja você como pessoa pública bem aqui da rádio, seja uma pessoa exposta na virtualidade e que pode ser cometida por um golpe. O que fazer diante dessa situação? A gente tem que ter equilíbrio efetivamente para poder dizer assim, bom, estão me acusando, eu preciso me preservar. Porque senão a gente cria uma situação adrenérgica para o indivíduo e para o organismo e para o cérebro que a pessoa acaba não tendo capacidade de resolver os seus problemas. Veja isso perto de uma Copa América, né? E a pessoa, ela simplesmente sem equilíbrio para poder... E já estava até previsto a possibilidade de ele não jogar, porque não é possível uma pessoa ter equilíbrio diante de um quadro desse, uma pessoa de alto rendimento em competições esportivas. Mas como a gente sabe que envolve muito dinheiro, algumas situações foram provocadas para que se pudesse preservar o jogador, digamos assim, e a própria seleção brasileira. E agora, ontem, acaba acontecendo uma lesão, se de fato é essa lesão, que a gente hoje já pode duvidar de tudo, né? Quantos laudos são produzidos. Mas de fato é o seguinte, quanto que Neymar também não provoca situações que ele, o próprio comportamento dele, na neurociência e na psicologia, a gente chama isso de profecia autorrealizadora. De tanto eu criar situações, ou seja, de tanto eu criar dissimulações, de tanto eu criar situações que me coloquem como vítima, as situações acabam acontecendo. Então a gente tem que pensar diante disso como que nós lidamos diante de situações que provocam essas reações como um todo. Estamos conversando com Kleber Fialho, aqui no nosso quadro Neurociência e Comportamento. Em uma situação como esta, não é uma situação de dilema, de dificuldade, um conselho psicológico, uma assessoria pode ser essencial, Kleber? Não há dúvida. Jogadores de alto rendimento, pessoas que são foco de grande publicidade, artistas, modelos, ou até mesmo nós, que estamos envolvidos em situações de público, você bem aqui na rádio, eu na questão da clínica, todo tipo de assessoria que fala assim, para um pouco, respira e resolve o problema. Não se exponha dando mais fogo à lenha. Não se coloca oxigênio àquilo que você quer efetivamente abafar. Ele teve a oportunidade de se defender juridicamente. E o mais correto seria, eu vou aguardar as coisas jurídicas e eu vou me defender na justiça. Estou sendo acusado disso e eu vou me preservar. Se ela tem provas, eu também tenho provas. Vamos discutir isso na justiça e segue o barco. Ora, que tipo de exemplo a gente pode estabelecer isso diante do ambiente que a gente vive atualmente? As pessoas estão querendo resolver as coisas a ferro e a fogo, sem um mediador. E isso provoca situações adrenérgicas, situações de aceleração, inclusive cerebral. Então a gente está tendo pessoas impacientes, raivosas, que querem se vingar. Eu fui acusado disso. Eu fui acusado disso, então agora você vai receber isso. E deposita nas redes virtuais tudo aquilo que está da relação do casal. Então a gente tem que se preservar. Efetivamente, se é uma coisa que você não gosta, ou que você está sendo acusado, você fala, bom, no ambiente certo, eu vou me defender. Vamos esquecer agora, vira a página, vamos tocar o barco. E que tipo de aprendizado você pode ter face a esses impulsos? Efetivamente, não foi uma situação que caiu de paraquedas na vida dele. Neymar também tem a responsabilidade de ter provocado essa situação. Não digo efetivamente que ele a estuprou, mas que ele provocou a situação, pagando a passagem da pessoa para ir para Paris, ou seja, ele se colocou em risco. É uma pessoa pública, ele se colocou na possibilidade de receber inclusive um golpe. Então isso serve como alerta para todos nós, os pais que estão em vigília do comportamento das crianças e adolescentes nas redes virtuais. Fala, filho, o que é que você está colocando? Como que você está se comportando que permite com que seu organismo possa sofrer agressões, não só agressões físicas, mas agressões psicológicas, que pode desequilibrar a sua capacidade mental de resolução de problemas. Às vezes a gente tem pessoas aí, crianças que se expõem a tal ponto que ficam tão preocupadas com a exposição que não pensam direito na prova que vai fazer, que tanto estudou. E aí chega na hora e fala, mãe, me deu um branco. Por quê? Porque você cria uma crise chamada síndrome pré-agonística. De tanto você estar preocupado, você não percebe os detalhes. É possível, inclusive, que a contusão de Neymar seja por desequilíbrio psicológico. Como assim, Kleber? Você acha que a gente pode ficar tão desequilibrado que a gente se contunde?
É verdade. O cérebro pode, Bianchi, ficar tão acelerado, preocupado com tantas coisas que você efetivamente não resolveu, porque você fica querendo se defender de todo jeito. Simplesmente você poderia falar assim, olha, tá certo, você tá me agredindo, você falou isso, ou tá me acusando, eu vou defender, eu errei em algumas coisas, eu tô assumindo o meu erro, vamos passar a página, vamos para a próxima, vamos lá, eu resolvo isso aí depois. E aí se aliviou. Às vezes... e aí Jesus foi muito sábio, né, em dizer que a verdade é libertadora, a verdade liberta. Às vezes é bom a gente assumir algumas verdades e dizer assim, de fato aconteceu isso comigo. Sabe? Do que provocar desculpas e querer se passar por vítima ou se passar por algoz diante de situações que poderiam ser resolvidas simples. E falar assim, tá certo, você fez isso, você errou, vamos passar a página, virar isso aí. E ficar livre para poder resolver o problema. Agora, se você fica na mente trabalhando, você deixa de perceber detalhes. E aí esbarra em um objeto, pisa em um prego, se contunde, adoece. E ele, como jogador de alto rendimento, ele deveria se preservar mais, Bianchi. Obrigado, Kleber. Foi um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui ao vivo em nosso programa. Pois é, um tema que envolve tantas coisas, a gente poderia estar discutindo tantas coisas aí, né, bicho? Mas fica o alerta, meu amigo, para a gente poder se preservar de tudo, principalmente das redes virtuais. Olha aí como esse caso está provocando, inclusive, uma enxurrada de cascata de pessoas que são públicas, artistas, cantores, etc. Já tem gente aparecendo aí, publicando. Eu vi na rádio mais cedo. Quem estava atento aí na rádio do programa... Devi Novaes. Não foi com o meu nome? Devi Novaes. Devi Novaes falou na rádio aí, que já apareceu uma pessoa que já jogou na rede isso aí, que poderia ter sido evitado justamente por questões da gente saber com quem a gente anda e como que a gente se expõe na virtualidade. Um sucesso aí o quadro e, gente, fica esse toque. Tá bom, Bianchi? Muito obrigado por seu serviço da sociedade. Você está de parabéns, meu amigo. E aí fica essa discussão aí para a gente trazer depois, né? A gente tem muito quadro aí para a gente falar sobre neurociência e comportamento. Um abraço a todos. Obrigado, Kleber Fialho, aos nossos ouvintes, também aos internautas que estão nos acompanhando aí pelas